Olá pessoal, apesar de não gostar de me envolver em polêmicas, vou falar de um assunto muito sério aqui. Meu canal não é tão grande, mas o banimento dos jogos online seria um problema muito grande para a comunidade gamer e eu não poderia deixar passar batido. Aconteceu um evento trágico que não vou pormenorizar, quem quiser saber a respeito pesquise em outras fontes, mas enfim. A HBO Max fez um documentário para tratar sobre esse ocorrido, lá pelo ano de 2011, e em seu terceiro episódio, uma ativista e um consultor educacional vão falando de diversas más influências que estão na internet, falando da podridão da Deep Web e muitas outras coisas. Só que quando vão falar das coisas que levaram ao ocorrido, fazem uma alusão à má influência dos gamers. Falam que ali existem aliadores e citam nominalmente o youtuber Core no meio de más influências, inclusive exibindo imagens do canal dele. Aqui vamos analisar o que o Core diz a respeito e ver o que ele errou e se tem alguma coisa nada a ver ou sei lá. Primeiro vi um tweet que me mandaram do Core em que ele diz: recentemente a HBO Max vinculou em seu catálogo um documentário chamado onde no terceiro episódio me usam e usam outros canais do YouTube como potenciais influenciadores pro mal da sociedade e das crianças. O meu canal não é para crianças. Pois bem, o documentário começa demonizando o Counter-Strike e até o Free Fire. Aí ele compara esses jogos FPS com as ferramentas de treino do exército americano que aumentam a precisão de tiro. Eu nem vou comentar a quantidade de desinformação já aí. Logo em seguida começa a citar supostos ali. O primeiro que ele mostra é do canal eSpeed. Ele começa lendo o que o Speed escreveu e depois inventa um monte de coisas. Olha só o que ele diz. Isso aqui é a prática de um aliador. Já começa por aí e mostra o canal do cara. Aí ele diz, rapaziada, desculpa pelo áudio estourado. E aí ele para de ler. O restante era só o Speed falando que não sabia mexer direito com Vegas, que estava ainda aprendendo. Mas o cara diz que ele fala, tá aqui meu canal, tá aqui o que faço, você entra aqui comigo e te dou o dinheiro. Cara, o Speed não disse nada disso. Se você acompanhar o Speed, ele fez até vídeo condenando o machismo nos games. Eles querem associar os gamers de Free Fire com coisas que malucos fazem. Aproveitam que as pessoas já esqueceram do episódio, mas na época estava muito em alta a questão do terrorismo e principalmente por causa do caso das torres. E os sites que o sujeito entrava não eram do Core, do Speed, de gamers, de nada disso, eram sobre islamismo. Vale lembrar que o FNAF começou em 2014, Free Fire em 2017 e o ocorrido foi em 2011. É uma relação causa e efeito que faz nem sentido. Falou besteira sobre o Clube Penguin, confundindo o jogo oficial que terminou simplesmente por decisão da Disney. Se querem saber melhor sobre o Clube Penguin, tem um vídeo do Goulart falando sobre ele. O Core é um gamer que faz vídeos sobre FNAF, sempre respeitou a classificação indicativa dos jogos. A classificação indicativa do Five Nights at Freddy's, o Security Breach, é de 16 anos. E em 2021, o Core já tinha feito uma postagem alertando que não era para crianças. O ativista diz, Core, o maior canal de conteúdo infantil, que não é infantil, e é um jogo que parece bobo, mas vende uma... E fizeram um joguinho que não é infantil. Nunca foi infantil. E ali é um prato cheio para ali. Bom, é um jogo bobo? Não. É um jogo. É um conteúdo infantil que não é infantil. Até é um deboche, né? O Core nunca disse que o canal dele era infantil. O FNAF nunca disse que era infantil. Não parece um jogo bobo. Todo mundo entra no jogo já sabe que é um jogo de medo. É dito que o FNAF sofreu influência dos episódios de Chuck E. Cheese. Essa acusação deve ser feita contra os criadores do jogo e não contra os jogadores, pois isso não é informado oficialmente em nenhum momento pelos criadores do jogo. O Core chega a mostrar a métrica do canal dele, que é majoritariamente maior de 18 anos, mas isso é irrelevante. Ele não é desrespeitoso com ninguém, todo mundo procura o canal dele e já provavelmente já joga o jogo, portanto deveria ter mais de 12 anos. O canal dele não está no YouTube Kids e em nenhum lugar ele diz que o canal é infantil. Portanto, o ônus é do documentário. Se criança tem celular na mão, é de responsabilidade dos pais. Existem livros que são inadequados para menores e não fechamos as bibliotecas. Existem filmes e novelas inadequados para menores e não proibimos televisão, cinema, jornal, mangá. Enfim, até no jogo Pokémon tem episódios envolvendo fantasmas, violência, susto. Para tudo tem que ter orientação. Você deixa uma criança sozinha numa praça pública?
Aí, se alguém falar palavrão em praça pública, vai reclamar que o teu filho escutou. Internet é a mesmíssima coisa. Se alguém fizer errado, tem que responder por isso. Mas também cabe aos pais saberem o que os filhos acessam. Sempre aparecem esses ativistas tentando criminalizar os jogos, a internet, os gamers. Existem sempre frutas podres em todo lugar. Até padre, pastor, professor, nem todo mundo é bom. Mas não se pode dizer que os jogos são culpados se o sujeito sofre isolamento social, bullying, ativismo extremista. Para conviver em sociedade, cabe aos pais cuidar. Fortalecimento emocional e senso de realidade é algo que deve ser ensinado a todo jovem. Não ensina isso, deixa ele sofrendo solidão todo dia, sem se importar com ele, sem procurar ajuda para ele. Aí fica fácil colocar culpa no jogo, no desenho, dizer que tudo é coisa ruim. Bom, isso tudo é só minha opinião. Achei necessário dizer isso porque se surgir uma campanha para acabar com os jogos online, eu não podia ter me omitido nisso aí. Espero que tenham gostado do conteúdo. Foi um pouco sério, um pouco diferente do que eu faço, mas eu achei importante, tá bom? E até a próxima. Valeu!